Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Paulo Freire, que a gente vai usar como referência dos nossos estudos, né? Para que vocês possam fazer atividade. Então vocês vão fazer atividade baseados no capítulo 2 do livro Educação e Mudança, tá certo? Nesse livro, o Paulo Freire ele fala um pouquinho dos seus conceitos, das suas ideias básicas e principais. Para falar um pouquinho de Paulo Freire, é interessante localizá-lo, né? O Paulo Freire ele é considerado um dos maiores educadores do mundo e um maior educador brasileiro, com certeza. Ele é o terceiro autor mais citado quando você vai fazer buscas, né? Como referência em ciências humanas, ciências sociais. Isso no mundo inteiro. E a sua primeira formação foi em Direito, então ele tem esse conhecimento das leis, né? E ele foi muito influenciado por um sentimento de justiça, né? De justiça social. Ele nasceu no Recife, em Pernambuco, e depois ele veio aqui para o sul, sudeste, e ele chegou até a ser secretário da Educação em São Paulo, na gestão da Luiza Erundina. Ele nasceu em 1921 e morreu em 1997. Então ele é um autor ali que viveu bem assim, no decorrer do século passado, né? Vendo as contradições, as injustiças sociais, e falou muito sobre isso. Uma das coisas que nós vamos estudar e o que nos serve, né, é que ele se preocupa muito com os oprimidos. Ele busca uma educação emancipadora. Ele pensa que o ser humano ele é um ser inacabado e por isso ele tem condições de aprender o tempo todo. Então a educação não é só para aquele momento que nós estamos na escola. Para o Paulo Freire nós somos educados o tempo todo nas relações. Nós nos educamos na convivência, nas trocas, né? Essa ideia, esse conceito é muito importante no Paulo Freire, o conceito de inacabamento. Eu estou aqui com o livro e vou falar um dos excertos dele, né? Ele diz assim, que o homem ele é um ser em busca constante de ser mais. E, como pode fazer essa autorreflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz da educação. Então, a raiz da educação, ela é importante, né? Ela deve se pautar por essa característica de inacabamento do ser humano. A educação é possível para o homem porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Ele diz que, por exemplo, um animal é inacabado, uma planta é inacabada, mas só o ser humano tem consciência do seu inacabamento e busca sempre ser mais. Muitos métodos de educação, né, existem propostas mais tradicionais e buscam uma educação bancária. Qual a ideia da educação bancária? Aonde você tem alguém que detém o conhecimento e vai lá e deposita o conhecimento na cabeça do estudante. O Paulo Freire ele é contra isso, né? Ele combate isso. Ele pensa que a educação ela tem que ser não para a pessoa, mas com a pessoa, né? E a pessoa tomando autoconsciência, ou seja, tendo a consciência de si como ser inacabado e buscando sempre ser mais. Eu não posso fazer uma educação conformista. Eu preciso promover uma educação onde o sujeito precisa ser mais. O ser humano também é um sujeito cultural, ou seja, ele não vive apenas reproduzindo e em estado de natureza, né? Nós não vivemos em estado de natureza, então a gente não usaria roupa, a gente não teria essas relações. O ser humano produz cultura. E o que vem a ser cultura, né? É tudo que o ser humano desenvolve para aprimorar suas formas de comunicação, de convivência, para expressar sua subjetividade, para expressar sua forma de ser, que é uma forma diferente do instinto. Essa ideia desse ser cultural, ela nos coloca numa posição de seres que podem provocar transformações. Na natureza, por exemplo, um animal que constrói, por exemplo, a abelha, que constrói sua colmeia sempre do mesmo jeito, ela nunca vai mudar aquilo ali. Aquilo faz parte do seu instinto, está no seu DNA. Já diferente, por exemplo, do ser humano, que, por exemplo, ele vai criando possibilidades diferentes de construir seus abrigos, de se relacionar, isso de acordo com o meio em que vive
e com as suas escolhas. Muitas vezes a gente está submetido a um poder hegemônico que faz as escolhas pela gente e tenta convencer-nos que essas escolhas são nossas. Uma educação emancipadora é uma educação que busca tirar a gente dessa ignorância, não deixar mais a gente à mercê de um pensamento hegemônico que busca controlar o que a gente pensa e que busca ditar as normas. Então, a cultura, ela é uma das provas, né, que o ser humano ele cria o seu ambiente. Então, dentro do ponto de vista da educação, a cultura ela consiste em recriar, não em repetir. Eu não tenho que ficar repetindo sempre a mesma fórmula. Eu posso recriar aquele meu meio para ter uma vida melhor, para eu ter sempre a ideia e a possibilidade de ser mais. Se hoje eu estou nessa condição, amanhã eu posso ser mais do que eu sou hoje, porque eu sou um ser inacabado. Paulo Freire também nos diz que nossa sociedade está sempre em constante transformação. Vivemos numa sociedade em transição. E por isso é importante que a gente participe dessas decisões sociais para transformá-la numa sociedade melhor, numa sociedade que nos possibilite ser mais. Uma educação bancária, tradicional, muito opressora, quer reproduzir o mundo do jeito que está. E o mundo do jeito que está, ele é importante para quê? Para a gente fazer a manutenção do sistema. E esse sistema está bom? Será que está bom para todo mundo? Talvez está bom para aqueles que têm privilégios, né? E para aqueles que sofrem por injustiça, exclusão social. Perdão. Então nós precisamos buscar sempre meios de sermos mais. A educação é um desses caminhos. Nessa sociedade em transição, Paulo Freire diz que a gente tem níveis de consciência. Nós temos uma consciência, né, uma característica que ele chama de consciência ingênua. Essa consciência ingênua é uma consciência que revela uma certa simplicidade na maneira de você enxergar o mundo. Essa consciência ingênua acredita que o mundo sempre foi assim e não problematiza, né? Essa consciência ingênua ela pode ser intransitiva, ou seja, aquele sujeito que aceita o mundo como está e fica passivo e apenas vive um dia atrás do outro, cotidiano, sendo fatalista, né? De repente, se eu sou pobre é porque eu nasci assim e não tem um jeito de eu melhorar. Ou ela pode ser transitiva. Eu percebo que as coisas não estão boas, eu até quero uma melhora, mas às vezes a melhora é eu, enquanto oprimido, buscar uma condição de vida melhor, como a do meu opressor. E aí, chegando no lugar do opressor, Paulo Freire já dizia que uma educação que não é libertadora faz com que o oprimido deseje ser opressor. Então, ninguém se liberta. Nem o próximo oprimido, nem esse oprimido que se tornou opressor. Porque ele vai sempre depender de alguém oprimido para que ele se mantenha no status onde ele está. E, finalmente, nós temos um nível de consciência chamado consciência crítica. A consciência crítica é uma consciência que busca analisar o contexto, é uma consciência que, ao se deparar com um fato, não aceita ele simplesmente porque ele busca confrontar dialogicamente. É uma consciência que é indagadora, que investiga, que critica, que força, que choca. Uma consciência que procura refletir criticamente sobre o mundo. Então, eu olho a situação como eu estou, diferente da consciência ingênua e intransitiva, desejo mudança. Mas diferente também da consciência ingênua transitiva, eu desejo essa mudança e procuro criticar o presente sem simplificar, sem buscar soluções mágicas. A solução não é mágica. Essa solução é por meio da ciência, do conhecimento, é por meio do diálogo. Então, uma outra palavrinha muito importante dentro da metodologia, dentro da filosofia do Paulo Freire é a dialogia, ou seja, se manter sempre em diálogo, mesmo com as forças antagônicas. Mesmo se eu não concordo com a tua opinião, eu vou dialogar com ela para a gente buscar chegar num consenso. É o princípio da dialética, né? Eu tenho uma tese e apresenta-se uma antítese e a gente não simplesmente ignora a antítese, mas a gente busca um diálogo com ela para a gente chegar numa síntese. Porque uma sociedade ela tem determinações, múltiplas determinações. Ela é complexa. E o Paulo Freire pensa que uma educação libertadora, uma educação para emancipação, deve partir da ideia de fomentar consciência crítica nos educandos. O educador
Paulo Freire dizia que é muito importante a gente pensar nas pessoas como potenciais. Por isso que ele gosta de chamar de educandos, né? Eu estou sempre me educando. E o educador, ele faz o papel de trazer para o educando os caminhos, apresentar os caminhos e também aprender junto. O educador e educando só existe na relação. Não dá para uma pessoa ser educadora se ela não ensina nada. Diferente, né, da educação bancária, né? O professor vai lá e ensina. Mas será que o aluno aprendeu? Ele não se importa com isso dentro de uma educação tradicional. Na educação progressista, eu só sou educador se o meu educando aprendeu. Bom, eu acho que ficamos por aqui. Então, leiam o capítulo 2 do livro, A Educação e o Processo de Mudança Social. Ele está aí, anexo, tá certo? E cria aí 5 perguntas e 5 respostas a partir do assunto. Tá certo, pessoal? Aguardo as respostas e depois a gente faz um debate sobre isso. Até o próximo vídeo.